galera da Tribuna Tricolor, sejam bem-vindos a mais um programa Tribuna Tricolor. Pedimos desculpas que nós não pudemos gravar depois do jogo, mas queríamos estar todo mundo aqui para passar e mostrar para vocês o que foi essa partida. O Texas está de volta, bem-vindo, irmão. Bom retorno para você aí. E, bom, vamos começar aí o bloco parlatório da tribuna, né? Falando um pouco do que foi esse jogo contra o Cruzeiro, né? Rival e freguês do São Paulo. O São Paulo, para variar, consegue ressuscitar time lá embaixo. Eu nunca vi uma coisa igual. O São Paulo, quando pega time que estava brigando para não cair, o São Paulo consegue a proeza de perder e jogar pior do que os caras. Aconteceu exatamente isso na quarta-feira. O São Paulo fez uma pior partida para mim do ano, jogou absolutamente nada. Se eu não me engano, foi um chute só no gol. E o Fábio acabou não fazendo nenhuma defesa. Foram 3, Rafa? Boa. Rafa está dizendo que foram 3 chutes. Perfeito. Um absurdo, uma vergonha. O Cruzeiro dominou o São Paulo, meio de campo para frente, dominou, matou. Os jogadores de São Paulo não tinham saída de jogo, não conseguiam penetrar na área dos caras. Uma barbaridade, um absurdo, uma vergonha o que foi esse jogo de quarta-feira. Mas por quê? Porque sempre isso acontece depois de uma vitória num jogo, por exemplo, contra os Gambás, que todo mundo já começou a usar o Reinaldo. O Reinaldo é o King, botaram cetro e coroa e capa de rei. E ele já, até para renovar o contrato, assinar um contrato, a SPFC TV colocou ele lá, ele fazendo palhaçadas dele, tirando foto. Fizeram 2 vídeos. Fizeram 2 vídeos. Chegaram ao cúmulo de fazer 2 vídeos para renovação de contrato. Pois é, parece que estão renovando o contrato com o Messi. Parece que estão renovando o contrato com o Cristiano Ronaldo. Quer dizer, uma vergonha, uma palhaçada total. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não tem... O melhor do jogo, na minha opinião, foi o torcedor. Porque o torcedor teve que ter um saco de cavalo para aguentar esse jogo ridículo que a gente passou nervoso 90 minutos. Tomamos um gol do Thiago Fezes, ele plantado na área. Ele não subiu para cabecear, ele cabeceou sozinho. Porque o Fabão, quem foi que deu origem ao gol? Quem fez a cagada que deu origem ao gol e depois ficou parado olhando? É o craque, é o King. King é a puta que pariu. Fabão, desculpe. Imagina, Texas, perfeito, bem colocado. A jogada original da falha, o que aconteceu? O Reinaldo não cobriu, o Reinaldo não acompanhou, ele errou, ele falhou ali na subida. Ele foi dar um carrinho, não sei o que é. Ele errou o passe. Exatamente, ele errou de presente pro cara, e aí ele ficou parado olhando. Ele só resolveu correr quando o cara tava na linha de fundo. Exatamente, bem lembrado, Texas. Ele exatamente não estava lembrando desse lance. Ele errou, foi dar um carrinho, errou o passe para variar. Aí o que aconteceu? O Arboleda teve que vir para tentar consertar a cagada dele. E aí o que aconteceu? O Thiago Neves ficou sem marcação nenhuma. A bola alçada, ele simplesmente fez isso aqui, galera. Simplesmente fez isso aqui, cabeceou, plantado na área. Uma vergonha, um absurdo. Para mim, o melhor, o torcedor, e o pior, o time inteiro. Talvez eu tire daí o Juan Fran, que ele fez ele ali pelo lado direito, pelo menos, ele soube defender, mas o time inteiro, muito mal. Bom, indo para Houston, essa cidade que eu adoro tanto, para dar uma boa noite ao nosso amigo Texas. Irmão, boa noite, Texas. Boa noite, Fabão, boa noite, Rafa, boa noite, Rodrigo. Tio Ney, Osni, ó, tá aqui a bandeira do churrasco que ficou comigo, que cada ano o anfitrião fica com a bandeira, ano que vem ele estará em São Carlos, que o tio Ney vai fazer o churrasco lá. Então, um abraço a vocês todos. Lamentável, mais uma vez, o São Paulo. Eu acho que o pior do jogo é pro torcedor do São Paulo Futebol Clube que gosta de mediocridade, que acha Reinaldo King, que acha um jogador ridículo, que faz 200 partidas. O Reinaldo tem 200 partidas pelo São Paulo. E você fala mal dele, vai ter gente reclamando.
Vai no Twitter falar mal dele. Ah, mas pelo menos ele luta. Você quer cara que lute? Bota o Mike Tyson pra jogar. Põe o Mike Tyson. É um jogador ridículo, medíocre. Ah, ele faz gol de pênalti. Se não é aquele pênalti, o São Paulo ganhava aquele jogo, não sei. Ah, jogou muito melhor, foi 1-0, não foi? Com gol de pênalti. Exato. Fernando Diniz, um treinador medíocre, ridículo, com rebaixamento no currículo. 26% de aproveitamento no currículo. Mas você está criticando o Fernando Diniz? Ele chegou ontem. Olha a carreira do cara. Se eu, como São Paulino, se eu estiver satisfeito com o jogador do naipe de Reinaldo e treinador do naipe de Fernando Diniz, eu paro. Paro. Não é questão de saudosismo. Ah, Tele Santana. Estou falando de aproveitamento 26%. Quem quer que seja. Como é que um cara desse é bom para São Paulo? Fica inventando essa história de sair jogando na pequena área. Eu falei isso. Vai dar merda. Quase deu contra o Cruzeiro aí. São Paulo não tem qualidade para isso. Isso também é um modelo de jogo que não me agrada. Acho ridículo. Tá? Ah, vai dar balão para frente. Não precisa dar balão para frente. Mas não seja suicida. Não faça tática kamikaze. Achando que é bonito. Você pode ver o São Paulo 614% de posse de bola. Perdeu. Então eu tô cansado de estelionatário, dirigente, diretor, presidente, técnico, jogador, e a parte da torcida massa de manobra, né? O melhor do jogo é a torcida que aguentou, mas é difícil você ver, dói ver gente colocando o Reinaldo como ídolo. Fernando Diniz como um baita técnico. Você já quer a cabeça do Fernando Diniz? Não, não quero. Acho que ele não devia ter sido contratado. E não gosto mesmo. Olha a carreira do cara. Estou sendo repetitivo aqui porque realmente para fazer as pessoas entenderem o meu ponto de vista. Então o São Paulo realmente se satisfaz com pouco. O São Paulo premia a mediocridade, ganha um clássico daquele jeito. E é título. São Paulo ganhar um clássico é título. Aí fica tudo maravilhoso e esquece de jogar. Ah, vai jogar contra o time lá rebaixado e ressuscitaram os caras. Não houve preparação tática nenhuma do seu Fernando Diniz. Treinador medíocre. Que acha que é o Guardiola. Então a coisa está muito feia. Eu acho que não é porque nós temos dirigentes péssimos e ridículos e ladrões e não querem nem divulgar. A gente falou disso, né? Aquele processo que o conselheiro Denis Omrod ganhou para divulgar os documentos na justiça. São Paulo recorreu e vai arrastar isso, não vai divulgar nunca. Falta de transparência, arrogância, falta de competência, desonestidade. E mesmo assim eles conseguem se superar contratando profissionais horríveis, deixando essa gente que está destruindo o departamento médico de São Paulo, a forma física, etc. E é isso. É uma coisa atrás da outra. Uma coisa pior que a outra. Me desculpe que eu me alonguei, mas... Não, perfeito. Minha cabeça já está explodindo. Perfeito. Suas colocações foram ótimas. Exatamente. Bom, indo para Uberlândia, saindo de Houston para Uberlândia, para falar com o nosso amigo Rodrigo. Fala, Rodrigão. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Pablo. Boa noite, Texas. Boa noite, Rafael. Grande abraço aí para todo mundo que está nos acompanhando, né? Para abrir assim a minha participação, eu queria convidar o torcedor São Paulino a ler no blog do Juca uma matéria escrita pelo Luca Bock. Ela expressa exatamente aquilo que o torcedor do São Paulo tem sentido aí em relação aos últimos 10 anos. Então é um artigo imperdível e que tem que ser colado num quadro no Salão Nobre do Morumbi, né? Onde a terra de Nárnia aparece um mundo perfeito. Sobre o jogo, eu queria dizer o seguinte: positivo do trabalho do Diniz foi que o Volpi deixou de ser o protagonista. Com o Cuca, o Volpi era o melhor jogador em campo. Agora, com o Diniz, ele pelo menos não está tendo que fazer aquelas defesas absurdas que ele fazia, né? Agora, se no sistema defensivo a gente tinha uma jogada muito bem trabalhada, que era o Arboleda tocar para o Bruno Alves, tocar para o Volpi e dar o famoso bicão, agora a gente tem uma jogada muito bem trabalhada, que é ficar tocando sem nenhum objetivo. Ficar trocando bola lá atrás, uma defesa que tem um Reinaldo, o próprio Juan Fran Arboleda e o Bruno Alves, jogadores tecnicamente muito ruins. Jogadores que
a gente chama no verdão do futebol, é o cara que tem que dar bicão. Esses 4 que eu falei aí é bicão, não dá para sair jogando com esses caras. E é uma saída de jogo pelo chão que não é produtiva. É um toque de lado, de 1 metro, 2 metros, né? No meio campo, o Tietê segue péssimo, o Hernanes, para mim, é um dos piores jogadores de 2019. E quem cresceu com o Diniz foi o Luan, né? Tem jogado, para falar a verdade, neste jogo, todos foram mal. Dentre os que foram mal, o Luan foi um que foi um pouco melhor nesse patamar de ruim que foi a nossa apresentação. Um outro atleta que, felizmente, tem entrado bem, mas infelizmente não tem tido chances de começar jogando, é o Igor Gomes. Ele não pode ser reserva desse São Paulo atual. Ele joga fácil ali no lugar do Hernanes, né? O Antony na CBF ele vai bem, no São Paulo ele está péssimo, uma penteação de bola, finalização ruim, uma mesmice, não apresenta nada de novo. O Pato, inofensivo, apático, um jogador que aceita a marcação, não briga pela bola, parece que está numa festa de 15 anos, sabe? Sentadão esperando a moça bonita entrar. Então esse tipo de jogador, Daniel Alves, ele se sacrificou para vir de avião, voou junto com o Antony, isso é raça, isso é amor. Amigo, para fazer isso, para jogar o que jogou, não faz não. Não faz não, porque vocês estão jogando só no nome. Pato, Dani Alves, Tietê, tudo jogando no nome, não estão jogando nada. E aí nos grupos, o verdadeiro São Paulino sofre, né? Domingo nós temos aí o Avaí, que é o penúltimo lugar colocado, com 1 ponto. O torcedor São Paulino, como o Texas falou, está tão carente que pega o Avaí, enfia 5 gols, vira o melhor time do mundo. O Diniz é o Tele, o Reinaldo é o Serginho, o Dani Alves vira lá o Palinha. E é assim que é o torcedor de São Paulo hoje. Esse artigo do Luca Bob reverencia muito bem isso. E vejam vocês o que é curioso, Texas, Fábio, Rafael. Se a gente empatar com o Avaí no Morumbi domingo, e o Inter venceu o Vasco em casa, coisa que não é difícil. O Grêmio venceu o Fortaleza em Fortaleza, que também não é difícil. E o Bahia em casa venceu o Ceará, nós vamos dormir no G8. Tudo isso porque seu Raí, seu Pássaro cagaram em manter o Cuca, em trazer interinamente o Mancini e agora em efetivar esse estagiário aí, que é o Wagner Diniz. Eu não quero que demite o Wagner Diniz, não, porque nós estamos a 40 dias de acabar a temporada. Só, pelo amor de Deus, 5 de dezembro, pelo menos nos grupos que eu tiver, me respeita. Não pede para manter esse cara para 2020, não. Eu peço, assim, pelo carinho que alguém tiver comigo, não me fale em manter Wagner Diniz se ele conseguir G2 ou G10, não. Porque vocês falaram, é só 5 jogos com Milton Cruz, Jardim, Ricardo Gomes, Adilson, Cuca, Torinho. Vocês falaram, é 5 jogos, é 6 jogos, é 3 meses. E eu tô cansado dessa merda. Entendeu? Então, assim, esse cara em 5/12, ele tem que vazar. E a gente venceu o pior Corinthians dos últimos 5 anos. Vencemos com gol de pênalti, né? Que foi pouco, perto do Corinthians de 2019, que é um time que joga com 11 atrás e deixa trocar bola. E o São Paulo, Texas, você não assistiu, ficou o jogo inteiro trocando bola. Troca para lá, parecia o tic-tac do Dorival, um toque de bola lateral que não avança. Então nós não vamos chegar a lugar nenhum desse jeito. Vamos vencer o Avaí? Pode vencer o Palmeiras lá fora? Pode. Aí toma uma chacoalhada. Nós precisamos de ter um norte nisso aí. Então é isso que eu quero para abrir aí minha participação, eu queria dizer. Perfeito, Rodrigão. Bom, saindo de Uberlândia, indo lá para cima, para o norte do Brasil, ali perto dos Estados Unidos, falar com o nosso amigo Rafa. Boa noite, Rafa. Tudo tranquilo, meu irmão? Boa noite, Fábio. Boa noite, Texas. Boa noite, Rodrigo. Abraço, pessoal. Boa noite. Mandar um abraço aqui para o Fernando, para o Alê, para o Edinho, para o Newton, para o Newton, para o Bruno Garrote, para o Vitor,
Osni. Vamos falar do jogo. Esse jogo, cara, ele nada mais é do que o retrato do que é o São Paulo atual. Medíocre. O São Paulo atual é medíocre. É simplesmente isso. Eu não vou tecer mais comentários do que vocês já falaram, porque acho que é chovendo molhado. Os números estão aí. O São Paulo desse ano tem 50 jogos, tem 46 gols, algo assim. Tem menos gols do que jogos. Só é a segunda. Rafael, Oi. só um detalhe que eu esqueci de falar, para complementar e você comentar. O Flamengo tem 55 gols no Brasileiro, o São Paulo tem 26, o São Paulo tem 46 gols no ano. O Flamengo tem 55 no Brasileiro. Pode continuar, por favor. O São Paulo, ele tem a segunda pior média, e aí não é culpa do Fernando Diniz, tá? Eu sei que não é culpa do Fernando Diniz, eu estou estendendo a análise muito mais do que esse jogo, mas o São Paulo tem a segunda pior média da história, da sua história, de gols num ano. E aí alguém quer defender o quê? Eu vou na contramão do que vocês estão falando. Eu, Rafael, já traria um técnico para o ano que vem. Nós não temos técnico. Fernando Diniz não é técnico para o São Paulo. Ô, Rafa, só rapidinho. Quando eu falei, eu não quero pedir a cabeça dele agora, porque agora não adianta quem que vai querer vir. Obviamente que esse cara não devia ter sido nem contratado, portanto tem que contratar um técnico que preste. Não. Chega de porcaria no São Paulo. E outra coisa, como o Rodrigo falou, se ele entrar no G6, vai ser um gênio e vão fazer a mesma merda que fizeram com, vamos lá, Dorival Júnior. Doriva. Jardine. Isso. Jardine. Dorival, vamos fazer a mesma. O Ricardo Gomes lá atrás. É o mesmo erro. Rafa, desculpa, te interrompi, mas queria esclarecer isso. Eu não estou falando para mandar ele embora, não, gente. Eu estou simplesmente dizendo que eu traria um técnico agora. Nós não temos técnico. Fernando Diniz não é técnico para o São Paulo. Como o Reinaldo não é técnico, não é lateral esquerdo para o São Paulo. Quem teve Ronaldo Luiz na lateral esquerda não pode ficar contente vendo o Reinaldo na lateral esquerda. Vocês vão me desculpar. O pessoal fala de Serginho, Júnior, Nelsinho, Leonardo. Não, vamos lá. André Luiz, que depois foi para Galinhada. Estou falando do Ronaldo Luiz, gente. Ronaldo Luiz está anos-luz do Reinaldo. Anos-luz. Mas, voltando aqui ao jogo. Um time que brinca com a sorte o tempo inteiro. O Fernando Diniz, realmente, ele tirou do Volpi o protagonismo do jogo. Mas ele brinca com a sorte o tempo inteiro, porque ele fica tocando bola na zaga. O tempo inteirinho, ele atrai o time que percebe, como o Abel Braga. Abel Braga percebeu que o Fernando Diniz chama o time adversário para cima. Por quê? O jogo contra a Galinhada foi enganador. A gente falou no último Tribuna. Foi enganador. Tanto do ponto de vista tático, quanto do ponto de vista físico. Eles não exigiram nada da gente. Bastou um time mequetrefe como o do Cruzeiro, que está aí caindo pelas tabelas, apertou um pouquinho um time desorganizado nosso, mal treinado, mal organizado, mal fisicamente, que não tem nada, o nosso meio-campo inoperante, de dirigentes incompetentes. Deu no que deu. Bastou um pouquinho mais de organização e vontade do time deles que a gente tomou o gol. O Reinaldo perdeu a bola, perdeu a disputa de bola. Aliás, esse é um problema crônico do São Paulo, hein? Pode ver. Só o Arboleda e o Bruno Alves têm ganho jogada, disputa de bola. O resto, todos têm perdido disputa de bola. O Luan, nos 2 últimos jogos, que tem começado a ganhar a disputa de bola. Todos os outros têm perdido a disputa de bola, tá? Pode fazer o levantamento. Os únicos 2 jogadores que têm ganho disputa de bola, Arboleda e Bruno Alves. O resto, todos perdem a jogada do corpo. Luan também.
o Luan nos 2 últimos jogos, porque antes o Cuca também perdia. E para fechar, o que eu ia falar, uma coisa que eu ia falar, é aquele negócio. Primeiro que eu já achei errado o incompetente do Raí, incompetente como dirigente, tá? Vamos separar aqui. O incompetente do Raí chegar e consultar jogador qual técnico trazer, se eu sou o dirigente e por uma insanidade faço isso, eu trago o oposto do que o jogador quer, para mandar o recado. Jamais eu traria o Fernando Diniz. Se eles querem um cara como Fernando Diniz, eu traria um cara como Leão. Que é um... Deus me... Não que eu goste do Leão, tá? É só um exemplo maluco. É só um exemplo maluco, tá? O São Paulo está tão perdido, mas tão perdido, que isso está refletindo dentro de campo, não é de agora, mas a gente não sabe nem mais o que dizer, porque o jogo, nós damos 3 chutes a gol, efetivamente no gol, eu acho que foi uma só. Não podemos culpar juiz, embora o juiz tenha aqui e acolá, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tenha invertido falta, não dado falta. O normal, que a gente já está acostumado, então a gente não pode culpar. O Hernanes, aí como o Rodrigo falou, o Hernanes não tem jogado nada, mata todas as jogadas de transição de meio de campo para ataque. O Antônio não tem jogado nada. O Pato não tem feito nada para... Tudo bem que está jogando fora da posição dele, mas também não tem feito nada para ajudar. O resto, eu não vou nem falar. O Reinaldo é chovendo molhado. Tietê chovendo molhado. Bruno Alves e Arboleda ainda são os que estão se salvando aí nesses últimos tempos. Juan Fran é outro que está se salvando. Não é um cara excepcional tecnicamente, ele é muito mais tático que técnico. Daniel Alves, como o Rodrigo falou, é muito mais nome hoje em dia do que futebol. O Igor Vinícius, que foi muito bem no jogo contra o Corinthians, não entendi porque ele não entrou nesse jogo antes. Eu já teria voltado com ele no segundo tempo. Então, assim, a gente tá, não é possível que eles não vejam o que nós vemos. Esse é o grande problema. Vocês desculpem eu ter me estendido aí, mas é porque a gente começa a falar tanta coisa para a gente falar que a gente acaba até se perdendo. A gente começa a embolar as coisas, falar uma coisa em cima da outra. Tá bom? Bom, é isso daí. Concordo com você, Rafa. Bom, vamos bom, antes da gente ir para o Boca do Trombone, eu só queria comentar a coletiva do Diniz um minutinho, que foi o seguinte, ele comentou que realmente o time não jogou bem, não foi aquele time que jogou contra os Lambás, que jogou contra o Fortaleza, né? Exatamente, entendeu? Perfeitamente, quer dizer, que não foi, é óbvio que não foi, porque o time jogou muito mal. Texas, Fábio Reinaldo. Um cara que eu odeio no Twitter é o tal do Felipe Neto, é um youtuber. Esse cara, retweetar ele, eu vou ler o Twitter dele, que é o cara que eu mais odeio, que eu concordei. Na cabeça dos maiores especialistas da empresa, isso sim é o futebol arte. Só ver os elogios ao Diniz, com 27% no Atlético Paranaense e 26% no Fluminense. Mas sai tocando a bola, ele põe a imagem do time do Atlético Paranaense do Diniz, saindo tocando a bola e tomando um gol, né? Então, até o Felipe Neto, que é um bosta, um lixo, sacou que o cara, que não torce pro São Paulo, sacou que o cara não tem capacidade. Ô Rodrigo, deve ter assistido o Tribuna então, porque nós falamos isso desde o começo. Eu bati muito nessa tecla. Logo, lembra a gente gravando quando ele foi anunciado? Eu só quero, antes, para dar início ao Boca no Trombone, quero ler rapidinho alguns trechos deste Luca Bop. Eu sei que o jogo aqui foi um imbecil, um merda, mas o que tá aqui é 100% verdade. Não foi escrito por ele, foi para esse Luca Bop. Rapidinho, tá? Ele lista ali uma série de coisas que
são os problemas. Demitir Diego Aguirre e colocar Jardine no cargo, faltando 5 rodadas para acabar o brasileiro. Manter Jusilei no elenco depois de entregar o gol contra o Vasco, lembram? Ao dar um passe para o lado e olhar para o outro, quando o time ainda brigava pela vaga na fase de grupos da Libertadores. Efetivar Jardine, acreditando que um subtécnico conquistaria a América, ou qualquer coisa. Reforçar o elenco com William Farias, Birubiru, Marquinhos Calazans e jogadores sem a menor condição de vestir a camisa. Contratar técnico a prazo, esperando o Cuca se recuperar, nós falamos disso, e deixando o time como eterna quebra-galho, o Wagner Mancini no momento mais agudo do estadual. Perder para todos os rivais, mais uma vez. Tratar com normalidade a segunda eliminação precoce sem marcar gols do ano contra o Bahia. Aumentar o preço dos ingressos nos jogos importantes. Ignorar a evidente incompetência do departamento médico, da fisiologia e da preparação física. Aceitar a recusa do Hudson, craque Hudson, e não jogar mais de lateral esquerdo e não ter o dispensado depois disso. Cobrar R$5 dos torcedores na apresentação do Dani Alves. Liberar jogadores para jogos das seleções de base ou treinos com a seleção principal, também falando nisso. Vencer menos de 10 partidas no Morumbi em 2019. Abaixar a cabeça para a empresa que fornece material esportivo jogar de azul como mandante num dos jogos mais midiáticos do ano. Ser o clube da Série A com menos gols no ano. Ter o pior ataque de sua história depois de 50 jogos. Produzir vídeos alegrinhos no seu canal do YouTube como se nada tivesse acontecido. Aí, uma outra parte interessante aqui é essa questão aqui. Essa reciprocidade entre a torcida e a diretoria, ela provocou uma carência tão grande nos São Paulinos que hoje existe uma certa exaltação à mediocridade. Eu acabei de falar isso. O status de ídolo dado ao Reinaldo não me deixa mentir. A euforia pela vinda do Pato também. O hype em torno de Bruno Alves, então, nem se fala. Mas o São Paulino não tem culpa. Se não inventar motivos e figuras para se apegar, vai terminar como o clube que torce, maluco. É por aí, exatamente o que a gente falou aqui antes. Então, achei importante, antes de começar com o Boca no Trombone, dar essa... O importante é o seguinte, ao Texas. O Tribuna, quando eu soube que o técnico seria o Wagner Diniz, que estava para fechar, o Texas queria subir, em respeito a quem deu informação que ele não ligar. Ninguém acreditou, né? O Tribuna fez os programas de meio de ano, vem fazendo programas desde janeiro. A nossa margem de acerto é de 100%. Tudo que nós falamos e estamos falando semanalmente acontece no São Paulo. E o que esse rapaz falou, tudo que ele falou, quem acompanha o Tribuna já ouviu da minha boca, do Fábio, do Rafael, do Texas, do Nando e de todo mundo que passou por aqui. Ok? Bem lembrado. Vamos lá? Posso pôr o Boca do Trombone aqui no ar? Pode colocar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Renato Dorgan, @Renato Dorgan, né? Abraço, Renato. Abraço, Renato. Renato, tá sempre acompanhando a gente aí. Diniz, se não quiser tomar o mesmo caminho que Jardim, Ricardo Gomes e Mancini, não ser apenas uma marionete de Raí e Leco, tem que escalar o time que joga melhor, e não o time mais caro. Tem que ter coragem de sacar jogadores de empresário, mesmo se sair e pedir para não tirar. Se não cai. O que você acha, Rafael? Eu queria que você comentasse para nós. Diniz, se não quiser tomar o mesmo caminho de Jardim, não... Paz. É exatamente isso. Tá muito claro que quem está escalando esse time não é o técnico. Tá tão claro que o Hernanes é titular. O Hernanes sem jogar absolutamente nada. O Hernanes tem sido, infelizmente, o cemitério de jogada para o São Paulo hoje se chama Hernanes. Com dor no coração eu falo isso, porque eu acho que é um cara que entregou muita coisa para a gente, tá? Embora o São Paulo também tenha feito muita coisa por ele, mas ele entregou muita coisa para a gente. É isso. Quem está escalando o time são eles, cara. São os jogadores. Quando o dirigente chega para o jogador e fala qual técnico que você quer, aí ele vai lá e diz eu quero tal. É simples, porque o cara vai escalar aqueles jogadores. Comparando, é a Argentina da Copa.
Por que o São Paulo caiu? Porque não era o técnico queridinho. Os jogadores não era o técnico queridinho de jogadores. Só que ele não foi sábio o suficiente para conquistar os jogadores para entender o que ele queria. Como ele fez no Santos. Porque o Santos, quer queira ou quer não, está muito à frente da gente hoje. O @mugfind, né, escreveu o seguinte, é sobre Reinaldo, né? Lembrando que ele renovou, que não saiu do clube pela proposta do meio do ano. E por mais idiota que pareça, a permanência dele conta muito até o final do ano. Esperamos sim a contratação de alguém melhor para a vaga. Reinaldo é um meme, e vocês não entenderam ainda. Fabão, vou cruzar essa bola para você, meu querido. Eu vou matar no peito e sair jogando. Melhor que o Reinaldo. O que acontece? A gente está nessa situação de ter que depender do Reinaldo, porque não tem ninguém melhor do que ele. O reserva que a gente tem é pior 10 vezes, que é o Léo Pelé, que até hoje eu não entendi porque veio para o São Paulo. Quer dizer, na verdade a gente sabe porque veio para o São Paulo. Exatamente, perfeito. A gente sabe por que vem. Quer dizer, a gente tem que depender do Reinaldo, não tem ninguém melhor. Hoje, se o Reinaldo sair, por incrível que pareça, complica, porque não tem ninguém para jogar daquele lado. E lembrando que por causa do chilique que ele deu no jogo contra o Cruzeiro, ele não joga domingo, talvez. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não botaria o Léo Pelé. Eu improvisaria o Everton por ali. O Everton tá fora pro ano. Mas a questão é o seguinte, o Fernando Diniz não é um gênio. O Fernando Diniz não é um gênio. Por que não põe o Lisieiro na lateral? Pois é. Concordo plenamente. Gênio. Concordo plenamente. Bota, porque o Lisieiro ali jogando pelo lado esquerdo, ele é infinitamente melhor que o Léo Pelé e que o Reinaldo, na minha visão. Eu botaria o Tietê. Não, o Tietê é horroroso, não tá jogando nada. Se o dia que ele acertar um passe, eu colocaria ele em qualquer lugar. Mas não acerta um passe, o cara, pô. Mas ele é titular, o cara não vai tirar o Tietê. Vai tirar. Deveria. Deveria, mas não vai, então põe o Tietê lá. Pelo menos é canhoto. Complicado. Então, é uma situação que a gente... É óbvio que... Só que assim, alguém acredita que o São Paulo vai contratar lateral esquerdo para o ano que vem? Depois de ter renovado com esse cara? Renovaram com esse cara aí por mais, quê? 1 ano e meio, 2 anos? Aumentou o salário dele substantivamente? Acho que foi para 300 e poucos mil reais. É uma piada. Não vai trazer lateral. Porque esse cara tem uma moral dentro do São Paulo, sabe? Não tem que fazer... não tenho o que dizer. Esse cara tem uma moral que dá para entender dentro do São Paulo. Realmente, agora, antes de ir para o próximo amigo aí, ontem, né? Nessa sexta-feira a gente teve um grande São Paulino como aniversariante, queria deixar um abraço para ele, o MDS na rede 80, é o nosso amigo Maurício Dias de Salvador. Maurício, toda a sorte do mundo, né? E espero que o São Paulo dê aí alegrias para você até dezembro. Grande abraço. O Twitter aí agora é do Edinho79, essa eu vou dominar no peito. Segue o link para contato de quebra bem com animadores, palhaços, entre outras coisas que só encontram em circos. Aí ele comenta um comentário da PAN, que se o time estiver na zona de rebaixamento, brigando para não cair, precisando de 3 pontos, é para chamar o São Paulo que ele pode ajudar. A gente conseguiu perder o time do Abelão. Eu não preciso nem complementar a fala. O Abelão, que afundando o Flamengo, teve uma diretoria capaz de ver que ele não tinha capacidade, que é o que faltou a nossa com o Cuca, que é o que faltou na nossa na hora de trazer o Fernando Diniz. Trouxeram o português e vão ganhar o brasileiro aí com 6 rodadas de antecedência se as condições de temperatura e pressão continuarem as mesmas aí. Então aí, essa SPFC do São Paulo aí, ela é capaz de irritar o torcedor mais ainda. E fica botando esses memes do Reinaldo, essas piadinhas, essas historinhas aí, de um time que não ganha bosta nenhuma, não joga bosta nenhuma, que é escalado pelo Daniel Alves e pelo Hernandes, e que o treinador é um mero coadjuvante, que o diretor de futebol é um bosta, que não manda nada, é um incompetente, que quem manda é o pássaro, e que vai seguir aí para 2020, né? Mas nós vamos ter pelo menos aí os programas de comédia aí da SPFC-TV, essa bosta aí do São Palenzuela aí. É isso, pode passar, Texas.
Por último aí, o nosso amigo tio Ney Tati 2007. Ney, um abraço aí no Pedrão, em você, tá? Essa bola aí eu vou cruzar de canhota, tio, pro Texas pegar ela lá na área, hein? Bom dia, inadmissível o futebol que o São Paulo apresentou ontem, né? Não tem nada que justifique uma vergonha esse time desse jeito, não chegar ao lugar. Nenhum. Time sem alma e muito oba-oba para um clube que não vence há anos. Renovação do Reinaldo é outro absurdo. Estamos ferrados. O que você tem aí, Texas, para falar sobre esse tweet? Um abraço ao tio, ao Pedrão, grande Pedrão. Um beijo para a Pan e para o Edinho, um abraço. Eu acho que o tio Ney foi muito bonzinho nessa última palavra aí, ferrados. Ele foi um gentleman. Aí não, a palavra seria fudidos. Como eu não tenho papas na língua, eu falo. Porque ele tocou no ponto aqui para mim, que é fundamental. Muito oba-oba para um clube que não vence há anos. E é isso que virou São Paulo. Ganha um clássico, pede 100 clássicos, ganha um, contrata um técnico com 26% de aproveitamento. Ganha um clássico, empata um jogo com o Flamengo no Rio, que eu estava acostumado. Quem conhece o São Paulo cansou de ganhar naquela porcaria, o Recreio dos Bandeirantes, o Maracanã. Pesquisem a história, vocês vão saber o que eu estou falando. E virou o Tele Santana. Então, esse é o problema que eu falei. É a glorificação da mediocridade. E quando você glorifica e recompensa a mediocridade, você não sai dela. A tendência é piorar. Enquanto isso não acabar, nós não vamos a lugar nenhum. Graças a Deus, tem muito time pior que a gente, nós não vamos cair. Agora, nós vamos continuar nessa mediocridade, nós vamos continuar ficando felizes que contrata um jogador, que faz uma camisa não sei o quê, comemora o contrato com a fornecedora de material, que não está nem aí para nós, né? Diga-se de passagem. Comemora, o que mais? O cara empinando a pipa nesse SPFC-TV, que é esse Palenzuela, é uma piada. Então é isso. A vergonha que São Paulo passa é exatamente pelo que o Tio Ney falou. Oba-oba para um clube que não vence nada há anos. Time sem alma, clube sem alma. Quando vai acabar esse calvário? Quando as pessoas se tocarem do tamanho que é o São Paulo. Enquanto isso não acontecer, minha gente, vai ser difícil. É isso. Perfeito. Perfeito, Tex. Concordo com você. São Paulo precisa realmente amar o São Paulino, né? Você não está amando. Bom, pessoal, vamos agora para o bloco Informe da Tribuna. Galera, primeiramente, obrigado a vocês cada vez mais nos assinando o nosso canal, nos seguindo nas redes sociais. Nós já passamos os 600 inscritos, não conseguimos fazer o sorteio a semana passada, mas essa semana aqui iremos fazer o sorteio do Kit Camp e do DVD do tricampeonato do São Paulo. Ok, galera? Não se esqueçam de tirar do modo privado, para que o nome de vocês possa aparecer, para que nós possamos ter os nomes de vocês, para podermos sortear. Ok, galera? Bom, galera, é isso aí. Primeiramente, queria dar um abraço no Edinho, um abraço no Nando, um beijo na Pan, um beijo na Tati Catarina, e um abraço ao São Antônio, pai do Texas, um grande abraço, São Antônio, pessoa maravilhosa, do Estela também, mãe do Texas, pessoa maravilhosa. E, bom, galera, é isso. Para encerrar, tem um jogo contra o Avaí domingo, que é mais um jogo contra um time que está na zona de rebaixamento. Só falta o São Paulo ser o Ponce de León e dar água para esse time rejuvenescer, porque não é possível. Só está faltando isso, né? Meu palpite é 2-0. São Paulo ganha do Avaí. Texas. Eu vou falar com a minha emoção. Porque a razão diz mais uma bacia das almas, mais sofrimento. 0,5, vai. 1-0 o São Paulo ganha. Eu tinha falado 3-0 contra o Cruzeiro, né? Uhum. E que imbecil que eu fui. Mas 1-0 contra o Avaí em casa. Seja o que Deus quiser. Maravilha, Texas. É que nós, como São Paulinos, acreditamos sempre no tricolor.
né? Então, a gente sempre está acreditando que São Paulo possa mais no próximo jogo. Sempre. Sempre. Rodrigão, seu palpite. Meu palpite, cara, mesmo com esse ano desgraçado que a gente está tendo aí, com tudo que vocês falaram, o Avaí é um time quase amador. Então, menos de 3-0, 4-0 aí é derrota. Porque é um time que eu não sei se vocês viram jogar, não tem a menor condição de estar na primeira divisão. Tinha que estar na quinta divisão pelo que jogou em 2019 o Avaí. Concordo, porém, o ataque do São Paulo está um ataque de amadores, né? Porque não consegue fazer gol em ninguém. Deve ser um jogo duro de assistir. Rafa, seu palpite. É um time de amadores contra um ataque de amadores. Não, nós somos um ataque, dirigente, técnico. Acho que o time do meu condomínio faz mais gol que o time do São Paulo. Não fala condomínio, hein? Não fala a palavra condomínio que tem gente que fica... O time do meu prédio, pronto. Ó, o meu coração iludido, o meu coração diz 3-0. Mas a minha cabeça, seguindo os sábios conselhos do Endrigo, #terror, 1-0 e olhe lá. Maravilha, galera. Muito obrigado, galera. Mais uma vez estarem aqui juntos no programa. Abraço, Texas. Abraço, irmão. Abraço, Rodrigão. Abraço, Rafa. Abraço, gente. Abraço a todos. E vamos com tudo domingo, hein? Vamos lá, galera. Vamos com tudo para esse jogo domingo. Um abraço. Abraço.